Olá, queridos irmãos em Cristo, colegas, pastores, irmãos em geral de todas as denominações evangélicas. Esta é mais uma edição do programa denominado Sermões Bombásticos, em tempos de apostasia. Acredito que ninguém discuta que estamos vivendo tempos estranhos, tempos difíceis, tempos de distanciamento do povo de Deus dos valores celestiais, das bases cristãs. Estão se distanciando cada vez mais do eixo judaico-cristão. Para esta tarde, noite até, o sermão ocasional tem o seguinte tema: pecado no corpo e pecado fora do corpo. E o texto básico está em 1 Coríntios 6, 12 a 20 e 2 Coríntios 6, 14. 1 Coríntios 6, 12 a 20 diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por coisa nenhuma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Como disse, meus queridos irmãos, crentes em Cristo, pastores, líderes, presbíteros, diáconos, apóstolos, pós-apóstolos e tantos outros que têm se apresentado com os mais variados títulos, o tema é pecado do corpo, pecado fora do corpo. Sabemos o que é pecado, todo mundo sabe o que é pecado, uma invenção perfeita do diabo. Perfeita, digo, quanto aos seus propósitos, quanto à sua inimizade com Deus. Pecado é tudo que desagrada a Deus, tudo que contraria a Deus. E mais, todo pecado é iniquidade. O texto que lemos menciona essa situação. Todo pecado é iniquidade. E mais, o pecado é a transgressão da lei, transgressão de ordem direta do nosso Deus em sua palavra. O pecado é uma enfermidade por cuja causa o pecador merece ser castigado. O pecado não é inerente ao ser humano lá em Adão. Não, ele entrou depois, induzido pelo ato da tentação. Pecado é a ação do fracasso, é a ação do erro, da iniquidade e da transgressão humana em relação às coisas divinas, em relação aos propósitos e à palavra de Deus. Há uma definição muito antiga que nos seminários antigamente os alunos que chegavam iam logo aprendendo. Pecado é errar o alvo. E é mesmo errar o alvo porque é fazer aquilo que não estava proposto por Deus para ser executado por essa pessoa. Mas há níveis de pecado, não só em relação a Deus, mas até mesmo quanto ao próximo e nós mesmos. Há, sim, níveis de pecado. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. A Bíblia diz isso. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Alguém pode dizer o seguinte: então é xingar o Espírito, cometer qualquer palavra perniciosa contra o Espírito Santo? Não,
Pode ser uma coisa simples que você vem fazendo e não está se apercebendo, fazendo com boa dose de prazer, de bem-estar, achando que não tem nada a ver. Mas você está pecando contra o Espírito Santo. Mas nas questões relacionais, temos muitos e horríveis pecados cometidos no corpo. E todo pecado cometido no corpo do crente e pelo crente, ele é contrário ao Espírito Santo, porque o Espírito habita no nosso corpo. E ele não sai do nosso corpo, como algumas denominações chegam a falar. No tempo do Velho Testamento, sim, o Espírito Santo estava no profeta, no sacerdote e no rei e poderia sair. E o grande rei Davi chegou a orar pesarosamente: não retires de mim o teu Espírito Santo, porque isso estava sujeito. Era possível ser retirado. Bem, então vamos observar aqui coisas interessantes. No versículo 19 que eu li, diz assim: ora, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é uma responsabilidade muito grande. Somos o templo do Espírito Santo. O que você vai colocar em contato com esse templo do Espírito Santo na forma de pecado? Você está maluco? Você acha que quando você comete alguma coisa contra o Espírito Santo você vai ficar inimputável? Vai ser isentado? Não, não. O Espírito Santo não pode perdoar. Ele não tem essa função. Ele veio para consolar, para confortar, para invadir o coração daquele que crê em Cristo e fazer nessa pessoa morada, mas não existe nenhum atributo que diga respeito ao Espírito Santo que inclua a ideia de perdão. Ele não pode perdoar. Deus perdoa, Jesus Cristo perdoa, pode ser que eu perdoe, que você até perdoe, mas o Espírito Santo não. Eu digo isso com convicção, não estou inventando. Porque tem muitos pastores no Brasil e no mundo, é claro que um ou outro faz isso, faz aquilo. Não, não. Eu estou falando de casos que eu conheço, de pastores que fizeram. Um deles chegou a me contar detalhes do que ele fazia, e eu não podia fazer nada contra ele, a minha palavra contra dele, certo? Então vamos ver o que os crentes costumam fazer e quais são esses pecados no corpo que são tão horríveis a ponto de desagradar a Deus, que se apresenta e vive em nós na forma do seu Espírito, de maneira que ele não pode evitar uma consequência drástica para aquele que os pratica. O primeiro caso que eu vou colocar é relações desiguais. Quero dizer para os queridos irmãos e obreiros que essas relações desiguais que eu vou citar não são pecaminosas em si. Ou seja, sua prática não é um ato de pecado, mas as consequências, sim, podem ser terríveis, podem ser até as piores da sua vida. Algum tempo atrás eu estava na reitoria da instituição que eu dirigia e chegou, abri a porta, dei de cara com uma senhora jovem. Ela disse: pastor Heitor, o senhor que celebrou o meu casamento lá atrás, na igreja que o senhor pastoreava. Aí eu, com essa boca meio grande, fiz uma pergunta que eu não deveria ter feito. E eu prometo aos queridos irmãos que não farei mais essa pergunta. Eu fiz o seguinte: e deu certo? Ela não começou a chorar. O casamento dela não deu certo, porque era um desses casamentos que nós chamamos de casamento misto. Na verdade, todo casamento é misto. Mas o casamento misto é de incrédulo com crente. Não estou dizendo que seja um pecado de início. Não. É lícito, é legal. Está casando de acordo com as leis? Pode. Ninguém pode impedir. Mas isso é um mandamento. Isso é uma palavra bíblica. Esse é o conhecido jugo desigual. Em 2 Coríntios 6,14 encontramos este texto: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Palavra de Paulo. Mas é a palavra de Deus.
Ele era um autor, um escritor inspirado. Então é Deus, indiretamente, falando para as pessoas: por que você vai se prender a um jugo desigual? Ele não está ameaçando, só está deixando claro que há consequências para o chamado casamento misto, decorrente da dificuldade da união, decorrente das vicissitudes da vida a dois e por aí afora. Sem falar do fato de que você pode estar casando com uma pessoa potencialmente comprometida com Satanás. Claro, já que o seu corpo é um corpo santificado, vai santificá-lo. Aquele também vai gerar uma influência também, mas Deus não programou esse tipo de união, porque Ele sabe que as consequências são sérias. Todos os pastores sabem disso. Celebrei muitos, mas muitos centenas de casamentos ao longo dos meus ministérios, meus pastorados. E posso garantir uma coisa: a maior parte não deu certo. A maior parte terminou em divórcio, em outros casamentos e até em outros casamentos igualmente fracassados. É o chamado casamento misto. Não estou ameaçando. Não estou dizendo que pelo fato de você casar com um incrédulo ou com uma incrédula, você vai direto para o inferno. Não chego a ponto, tamanho de dureza teológica e inverdade. Não é isso. Mas que você está sujeita ou sujeito a ter sérios problemas. Quem é que pode garantir que você vai convencer e vai levar o seu cônjuge para Cristo? Quando é muito mais fácil o cônjuge incrédulo tirar o crente da igreja. Muito mais fácil, muito mais facilidade, tem muito mais tempo. O diabo tem muito mais paciência para fazer essas coisas. Eu sei que com essa palavra vai sobrar para mim. Muitos pastores vão dizer que eu estou me posicionando contrário ao casamento misto. Estou do ponto de vista teológico, não estou do ponto de vista eclesiológico. Do ponto de vista da relação do pastor com as suas ovelhas, isso é problema seu, pastor. Eu não tenho nada com isso. Eu já celebrei casamentos mistos. Hoje eu não celebro de ninguém mais. Se alguém disser, eu gostaria tanto do Senhor pudesse realizar meu casamento, já vai procurar outro. Eu já estou aposentado dessa tristeza, desse horror de ficar fazendo casamentos quase todos os sábados, fazendo uma cara bonitinha, sabendo que ali tem uma iniquidade por trás. Bom, pense bem, se casamento entre as melhores e mais civilizadas pessoas, é o seu caso? De você, o seu noivo, você, a sua noiva? Preparados, cultos, educados, finos, certo? Elegantes. Se o casamento é as pessoas mais civilizadas e legais, e até crentes fervorosos, noivo e noiva, crentes, úteis, com um trabalho bonito na igreja, é difícil de dar certo. E é. Todo casamento é difícil de dar certo. Imagina entre incrédulos. Isso está na Bíblia. Não é a minha palavra. É Paulo dizendo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. E ele não está falando isso porque saiu da cabeça dele. Foi orientação do Espírito, tanto quanto é orientação do Espírito essa minha palavra agora, que está desagradando a você, quer como noivo, quer como noiva, quer como esposo casado de modo misto ou esposa, quer como pastores. Eu estou desagradando. Mas é bom você atentar, porque o que existe de consequências sérias nas famílias, que se propaga na criação, na educação dos filhos, qual o ensinamento que você vai usar? Qual a autoridade que vai preponderar na sua família? É o cristão divino ou o carnal pecaminoso? Pense nisso. E não se esqueça também que só Deus para unir os que Ele quer. Se não for assim, será com certeza uma catástrofe. Mas um segundo problema nessa relação de pecado no corpo, pecado fora do corpo, são os pecados produzidos em relações pervertidas. Ou coisinha difícil de se usar, de se falar hoje.
Relações pervertidas. Você sabe o que significa isso? Deus fez o homem e a mulher como somos. Ele não precisou fazer diferente. Somos suficientes para servirmos uns aos outros, para sermos felizes do jeito que fomos feitos, para procriarmos de modo sadio, do jeito que Deus previu para que o fizéssemos, para conduzir a nossa vida em saúde. Saúde! Estou falando de saúde mesmo, não estou falando nem de saúde espiritual, estou falando de saúde mesmo. De evitar moléstias e enfermidades seríssimas. As relações pervertidas, elas descontentam, desagradam a Deus, porque são todas elas perniciosas. Mas você pode dizer, mas as relações pervertidas dão um grande prazer. Dá. Dá sim. Dá prazer tanto quanto a cocaína dá, a maconha dá, a cachaça dá, o álcool, enfim, o vinho, a cerveja. Dá prazer. Todas as coisas erradas dão prazer. Dão prazer. O diabo, quando tentou Eva, ele tinha uma proposta, Eva e Adão, ele tinha uma proposta maior para aquele casal. De terem prazer igual a Deus. Vocês serão iguais a Deus, sabendo o bem e o mal. E se ferraram. E se deram mal. E muito mal. Então, o que são relações pervertidas? Atos sexuais praticados entre marido e mulher, casados, crentes, que são inadequadamente estabelecidos por Deus. Deus não os aprovou. Deus não fez para isso. Não existe nada no seu corpo que precise ser adaptada. Não existe nada no seu corpo que possa ter uma utilização desviada. Não existe nada no seu corpo que possa ser corrompido e ficar impune. Não. A busca da santidade, meus queridos irmãos, deve ser uma constante entre os crentes. Uma constante. Faça sempre essa pergunta: o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, Deus aprova? Deus aprova? Será que Ele fez o meu corpo da minha mulher para esse tipo de prática que é muito comum, que é prazerosa? Será que Ele fez os nossos corpos para isso? Ou nos fez do jeito correto e suficiente? Quando a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo, nós temos que ser santos porque Deus exige esse parâmetro de santidade ao nível do seu comportamento, ao nível da sua postura. Deus nos fez do jeito certo, com a nossa fisiologia perfeita, para os fins adequados. Não precisamos de corromper os nossos órgãos. Toda perversão desagrada a Deus. Você pode dizer, mas o meu corpo é o meu corpo, eu faço o que quiser dele. Sim, você faz o que quiser dele, inclusive ir com ele para o inferno, que é um bom local, considerando o tipo de vida podre que você leva. Como é que você vai praticar um sexo invertido, um sexo pervertido, uma ação sexual nojenta e vai depois ler a Bíblia ou orar? Até com a mesma boca. Hein? Já pensou nisso? Você acha que isso agrada a Deus? Desagrada profundamente. E o que existe de moléstias que não são resultado, digamos assim, de acidentes biológicos, mas são produzidas exatamente por essas atitudes e práticas, é muito grande. Haja vista a AIDS. O principal veículo da AIDS é exatamente relações sexuais pervertidas. Mas há também um outro pecado no corpo, relações homofóbicas. Hoje é até perigoso falar nisso, que relações homofóbicas são perniciosas, são pecaminosas.
são pecaminosas, são doentias, são, enfim, pervertidas. Todo tipo de sujeira. Homo quer dizer o mesmo. Homofóbico é isso. Relaciona-se com o mesmo ser. Homem com homem, mulher com mulher. Lembremos de 2 cidades grandes do passado e mais 3 outras menores. As cidades da planície. Sodoma e Gomorra. Mais 3 pequenas ali, mas eram 5. Lembremos daquela cidade, de como eles viviam. A podridão moral lá era de extrema gravidade. A ponto de Deus negociar. Perguntar, mas se existir tanto, sobra? Não tinha. Se existir tanto, sobra? Não tinha. Finalmente foi só uma família poupada. Não. A mulher ficou lá. Nem a esposa de Ló escapou. Também estava envolvida naquele clima. Era complacente com aquele clima. A Bíblia não diz se ela praticava qualquer das coisas, mas ela estava confortável naquele ambiente de podridão. O maior que se conheceu na história. Até agora. Que daqui para frente virão tempos em que os sodomitas, se pudessem ver, tomar conhecimento, ficariam horrorizados. É a Bíblia que diz isso. Casos em que até as mulheres mudaram o uso natural. Pense o que você quiser. Para um lado ou para outro. O que você quiser. Tudo isso contraria sobremaneira a Deus. Deus não nos fez carentes nem necessitados de qualquer outra coisa, de qualquer outra adaptação, de qualquer coisa para melhorar o prazer. Não, Deus não fez nada incompleto. É um horror. Todas essas práticas, Deus as abomina e pune severamente. O local em que está essa televisão é um dos locais mais procurados do Rio de Janeiro, que é uma cidade turística, chamada de Cidade Maravilhosa. E o é. Em termos de paisagismo, sim. Em termos de conduta, de vida, etc., eu tenho cá minhas dúvidas. E essa região aqui, embora nós estejamos na região residencial, transita aqui todo tipo de desgraça ambulante. Todo tipo de promiscuidade, e tem um alto consumo por parte de estrangeiros, que quando chegam no Rio de Janeiro querem vir direto para cá, sedentos por se envolver com toda essa podridão. Isso aqui à noite é um pouco pior do que Sodoma e Gomorra, essa região. Mas há ainda um quarto aspecto que eu quero considerar com os irmãos. Relações entre crentes e incrédulos, em que há grande possibilidade de, nessa relação de um crente com um incrédulo, ocorrer uma união sexual com pessoas possessas, endemoniadas. Claro que é. Você acha que todos os endemoniados, todos os possessos estão visivelmente transtornados? Caindo, babando, gritando? Não. Tem pessoas possessas que você não sabe, não desconfia. Estão trabalhando, conversando, normalmente. Não é um baixo nível de possessão. Não existe essa questão de baixo nível de possessão. O que existe é um controle da ocupação por parte do demônio, por não haver necessidade de se apresentar, e ele está nessa condição um tanto quanto silenciosa, fazendo um trabalho maravilhoso na desgraça dessa vida, ou do indivíduo ou da igreja. Já pensaram nisso? Já pensaram em você, crente, casar com uma pessoa que tem possessão demoníaca? No namoro, esses namoricos que você pode ter por aí, de sair pegando qualquer coisa, já pensou? Você se relacionar com um homem
que tem um demônio morando dentro? Ou uma mulher na mesma condição? Já pensou como vai ficar o Espírito Santo de Deus que habita em você? Você vai dar, ele dá uma saída. Não dá, não. Ele não pode sair. Ele é um ser espiritual e se envolveu no seu espírito. Está integrado ao seu espírito. A nova vida é espiritual, não é da carne, não. Ele se envolveu com o seu espírito. Ele não pode sair. O que ele vai fazer? Ele vai punir você. Lembro de um homem que blasfemou, hein, contra o Espírito Santo. Dias depois ele teve um acidente. Os raios de sua motoneta soltaram, penetraram no seu peito. Ele estava lá no hospital Antônio Pedro, Niterói, morre, não morre, e meu pai foi visitá-lo. Ele e mais uns homens da igreja. E com muita dificuldade ele falou, eu sei por que eu estou morrendo. Sabia. E foi por causa daquilo. Agora, você já imaginou, você, crente, você, pastor? Pastor, tomara que não seja o seu caso, porque não é o caso da grande maioria. Mas há indivíduos, um líder de determinada convenção, num programa há poucos dias atrás, poucos meses atrás, ele falou, tem igrejas onde o pastor, ele falava de igreja batista. O pastor tem 4 amantes na igreja. Esse homem sabe. Um pastor com 4 amantes na igreja. Há poucos anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, tinha um que tinha um caso com um travesti. Você acha mesmo que esses casos vão ficar esquecidos? Que Deus não vai agir, que seu espírito não vai cobrar? Ah, vai sim. Garanto que ele vai mandar uma conta demasiado pesada no seu corpo, na sua família, nos seus, na sua alma. E tem que mandar mesmo. Você é ou não é um santo? Você foi ou não foi santificado? Você tem ou não tem a salvação? Você recebeu a salvação de Cristo ou você está na igreja assim, irresponsavelmente, como você pode ser membro de um clube, de uma facção criminosa, de uma escola de samba, de um time de futebol, mesmo de bairro ou da sua rua? Não, a coisa é séria. Você foi feito nova criatura, você é filho de Deus e foi preparado para morar nos céus, para ter vida eterna. Você não pode levar uma vida de promiscuidade, de sujeira, porque os pecados no corpo são piores do que quaisquer outros. E são mesmo. E aí, crentes, pastores, líderes, vocês gostaram? Eu sei que não. A grande maioria não gosta. Com um pastor há poucos dias vendo o vídeo de um desses sermões, numa loja que tem uma televisão e exibe os tais, diante de uma palavra dura que eu havia proferido, ele disse, eu nunca teria dito essa coisa aí. Eu nunca me expressaria dessa maneira. Como é que você vai se expressar? Com palavras macias, tipo algodão doce? Vai se expressar com palavras que as pessoas gostam de ouvir? Com linguagem sutil, sublimar? Olha, Deus abomina o pecado, e não é à toa, porque o pecado foi inventado pelo seu arqui-inimigo, o diabo, que é o inimigo de nossas almas, quer nos derrotar, quer mostrar para Deus que ele consegue sim jogar com a cara na lama até pastores, até servos dele. Todos esses pecados são horríveis quando praticado de qualquer maneira, mas no corpo ainda muito pior. Pense bem, meu irmão, pense bem, minha irmã, corrija a sua vida antes que Deus venha e mande uma conta pesada para você pagar e você não vai escapar. Você tem mulher? Tem filhos? Tem parentes? Tem negócios? Tem casa? Tem emprego? Espera, porque Deus vai tirar da sua vida algumas dessas coisas, se não todas. Você vai dizer, mas por que eu não prestei atenção naquele sermão? Eu não sei, mas você precisa prestar atenção e mudar de vida. Que Deus lhe abençoe ricamente. Amém.